Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, essa live que nós estamos fazendo aí de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, buscando ler a palavra de Deus. Desde o Réveillon nós estamos com esse propósito de leitura bíblica. Inicialmente a gente queria fazer em um ano, mas a gente já viu que não vai dar conta. Porque nós não estamos somente lendo, mas também estamos refletindo naquilo que estamos lendo. Então, no início começou com 5 capítulos em 30 minutos. A gente percebeu que estava estendendo para mais de 1 hora. Reduzimos a quantidade de capítulos e de vez em quando a gente só reflete em um capítulo aí, em 1 hora de live, tá? Caroline, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Marilda Correia, Deus abençoe cada um de vocês que estão passando por aí. Mesmo se você não for ficar, você que está passando, toca no coraçãozinho, porque o Instagram impulsiona assim a live para outras pessoas, tá? Você já está fazendo aí uma obra evangelística, missionária, ao enviar a live para outras pessoas, mesmo que você não fique, tá? Mas se você for ficar, toque aí no coraçãozinho, para que assim o Instagram possa estar enviando, ok? Louvado seja o Senhor. Enquanto o pessoal está entrando, deixa eu deixar os avisos aqui, tá? Lá no link da bio. O que é link da bio? O link da bio é justamente onde está essa setinha aí, essa setinha onde você toca, tá. Linktree, o Arauto de Deus. Se você tocando aí, você vai achar meios que você pode nos abençoar e apoiar o nosso ministério. Outra paginazinha do Linktree vai abrir, que é essa paginazinha aí, onde tem o meu e-book, Procura-se pela Masculinidade, onde a perdemos, onde eu falo a respeito aí, infelizmente, do contexto da falta de masculinidade nos dias de hoje, de onde é que isso vem, como chegamos onde estamos, como os homens estão, como estão hoje. Eu falo a respeito disso no meu e-book. A loja Amazon, nós somos afiliados, então se você quiser nos abençoar, compre através do nosso link. O grupo do Zap é onde a gente manda os avisos, manda os vídeos, manda os links, então é uma forma de estreitar nosso relacionamento. E Jornada ao Santuário é a nossa mentoria que a gente faz quinzenalmente aí. Inclusive nesta sexta-feira vai ter a mentoria número 4. A mentoria número 1 está aberta no primeiro destaque na minha bio, para quem quiser assistir e saber como funciona a mentoria. Tá lá a mentoria número 1 aberta para qualquer pessoa assistir. Vai lá, assiste a mentoria número 1. Gostou? Entra aqui, toca e assina e vem participar das mentorias comigo. Vamos refletir hoje nos capítulos de Gênesis aí 44 e 45 do livro de Gênesis. Vamos continuar, quase finalizar aí a história de José do Egito, né? Já tem alguns dias que nós estamos refletindo, desde o capítulo 37, nós estamos aí meditando na história de José. Deixa eu abrir os comentários aqui agora, tá? E hoje nós vamos caminhar para a finalização aí desse deserto que José passou. Praticamente quase todo servo de Deus passa por algum tipo de deserto, local onde Deus se revela, local onde Deus tira de nossas mãos os meios para que possamos resolver as coisas. E aparentemente a gente tem que desenvolver a fé, a confiança, a dependência, o esperar, o confiar no Senhor total e completamente. É durante o deserto que isso acontece, e a gente vê José passando por isso ali, né? A partir do capítulo 37. E hoje nós vamos estar concluindo aí esse projeto. A gente terminou a última live no capítulo 43. Os irmãos retornando com Benjamim para comprar mais mantimento. E José pedindo para que eles fossem ali para a casa dele, para o palácio dele, onde eles ali ceiaram, onde eles ali puderam jantar ou almoçar, foi ao meio-dia, almoçar todos juntos. E termina ali o capítulo servindo o almoço e José ali colocando 5 vezes mais alimento no prato ali de Benjamim, que era o seu irmão caçula, irmão de pai e mãe, tá? Hoje nós vamos continuar a partir desse momento, já creio que finalizando aí a história, né? Pelo menos a parte mais dramática dela vai ser finalizada nessa noite. Mas antes de continuarmos, vamos estar orando e apresentando a Deus as nossas vidas.
Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, neste momento. Viemos lhe render graças, Senhor, por mais esta rica oportunidade, por este momento de reflexão que o Senhor nos proporcionou. Rogo pela tua palavra que será lida, meditada, refletida, que o Senhor venha trazer aplicações contidas nela para as nossas vidas e possamos sair dessa noite melhores do que chegamos, ó Deus. Ser conosco assim, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém. Corrinha, Mirilene, paz Senhor, deve ser Júnior, né? Maria, Luiz, Deise, Cleiton, Andréia, paz do Senhor, Vitória. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que passaram e estão por aí, tá? Capítulo 44, verso 1. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderam carregar e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Ele já tinha feito isso a primeira vez, ele repetiu e fez a mesma ação novamente, abençoando assim a família, não cobrando deles o alimento que eles teriam, né, para se alimentar. A gente já falou a respeito disso, né, esse cuidado, porque José estava ali alimentando a sua própria família. Verso 2: depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, que é Benjamim, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Que coisa, né? Por que é que ele colocou o copo ali? Para que ele colocou aquele copo ali? Hein? Por que você acha aí que José colocou um copo de prata no saco de Benjamim? Me fale aí qual a sua opinião a respeito. Eu acho que ele queria ficar com o irmão no Egito. Ele queria que o irmão ficasse no Egito. Ele estava criando ali um contexto para que assim pudesse deixar o seu irmão com ele ali no Egito. Essa é a linha de raciocínio inicialmente que eu teria ao ler pela primeira vez esse versículo, tá? Verso 3 está assim: assim que amanheceu, os irmãos se levantaram. Olha lá, André colocou assim: para ver as atitudes dos outros irmãos. Sim, a gente vai ver que parte seria isso, né? É bem possível, porque ele está testando os irmãos deles desde a última vez, né? Os irmãos estão sendo provados continuamente. Ele está tentando ver se há arrependimento nos irmãos, se eles têm alguma dor na consciência pelo que eles fizeram com ele. Está criando oportunidades ali para avaliar a posição e a atitude de cada um deles. Verso 3: assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando havia percorrido apenas uma distância curta e mal havia saído da cidade, José disse ao administrador do palácio, ao mordomo dele: vá atrás deles e detenham-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuir o bem com o mal? Por que roubar o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o Senhor está falando, disseram os irmãos. Somos seus servos, jamais faríamos uma coisa dessa. Verso 8: por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos no saco? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do seu senhor? Se encontrar um copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Misericórdia, que palavra dura essa aqui, meu Deus do céu. Eles tinham que tomar cuidado com o que eles falam, né? Já tinha acontecido algo estranho da primeira vez, para acontecer algo estranho da segunda era daqui para ali. Eles tinham que ter já malícia, maldade, aprender já com a experiência, com o dia que passaram ali. Que morra quem estiver com... Meu Deus do céu, misericórdia. Verso 10. Sua proposta é justa, respondeu o mordomo, né? Mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Essa era a intenção, creio. A intenção de José era ficar com o irmão dele.
inicialmente seria essa a pretensão primária. É por isso que eu acho que ele colocou o copo no saco de Benjamim, para que Benjamim ficasse. Tá? Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. Verso 11. Verso 12. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim, que era o irmão mais novo, que era ali o irmão ali de Josué. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas. Essa atitude de rasgar as roupas antigamente era momento de pesar, momento de tristeza, momento de até mesmo algum tipo de revolta com algo que se acontece e eles se escandalizam. Então rasgar as vestes, rasgar as roupas era essa manifestação de loucura, né? De que não acredita no que está acontecendo, de desespero. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. Imagine o desespero desses irmãos. Porque o que é que ia acontecer agora? O que é que iria acontecer agora? Para vocês que estão acompanhando, para vocês que estão lendo a Bíblia, o que é que ia acontecer com Benjamim? O que é que iria acontecer agora com Benjamim? Iria ficar no Egito, né, gente? Iria ficar no Egito. Consequentemente, os irmãos teriam que voltar, iriam voltar ali para a terra de Canaã sem Benjamim. E o pai iria infartar, né? Perdeu José e agora perdeu o filho mais novo, perdeu os 2 filhos de Raquel. Loucura. Ficaria preso, né? Então, imagina o desespero que estava nos corações e nas mentes dessas pessoas. Verso 14. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram. E eles se curvaram até o chão diante dele. E ele falou: o que vocês fizeram? Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Meu, José tá quase mentindo aí, né? Tá quase mentindo aí, mas fazendo um joguinho aí com os irmãos. Misericórdia. Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? E realmente era complicado para ele, né? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Ué, que maldade? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Que maldade? Todos nós voltamos para ser seus escravos. Todos nós, e não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. Que maldade é essa que ele está falando? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Que maldade? O que é que os irmãos fizeram? Alguém sabe a resposta? Isso. Aqui é quase uma confissão do pecado. É quase uma confissão, né? Eles não estão falando plenamente, mas estão percebendo que eles estão sendo punidos por alguma coisa que ficou devendo no passado. Parece que o fantasma de José acompanhou os irmãos durante todo o período da vida deles. Eles não tiveram paz até aquele momento. Tanto é que se recordam todo momento. Não é a primeira vez que eles fazem aí uma relação com o que está acontecendo como uma punição de Deus pelo que aconteceu no passado. Uma referência ao que aconteceu com José. Tá? A consciência deles, infelizmente, não ficou mais tranquila desde então. Verso 17. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo.
os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Verso 18: Então Judá deu um passo à frente e disse: Por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência. Não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Ele se humilhou ali, né? Foi com um jeitinho, com cuidado, pediu misericórdia para pelo menos falar alguma coisa. E José assim permitiu, ele falou: meu senhor, que no caso seria José, perguntou a nós, seus servos, vocês têm pai ou irmão? Então aqui, a partir desse verso 20 a seguir, ele vai fazer todo um resumo da trajetória desde quando eles chegaram diante ali de José, a ida deles, a volta, o retorno deles para o pai, a vinda de novo. Ele vai fazer um resumo, tá? Um resumo de tudo o que aconteceu até aquele momento ali diante de Faraó, tá? Então eu vou estar lendo, mas isso aqui, tudo sobre isso aqui a gente já refletiu, já meditou nos capítulos, nas lives anteriores, tá? O Judá faz um resumo. Então no verso 20 ele começa falando: E nós respondemos: sim, meu senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. Ele está aqui explicando para José tudo o que aconteceu, como aconteceu, qual é o problema e por que eles voltaram para serem escravos. Ele está vindo explicar para José a situação. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Está falando o irmão desse filho, o irmão desse de Benjamim, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e o nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com meus próprios olhos. Você mesmo pediu que a gente trouxesse o nosso único filho lá, né? O que ficou lá para trás, o que o nosso pai ama. Você pediu que a gente trouxesse ele. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que quer que o Senhor tinha dito. Passando algum tempo, quando ele disse: voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos: só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que o nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos. A mulher que ele se refere é Raquel. É a mulher que ele sempre amou e amou desde o princípio. É por isso que José é tão valorizado, e é por isso que Benjamim também está sendo valorizado, por causa do amor que Jacó sentia por Raquel. E um deles foi embora e nunca mais voltou. Verso 28. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Verso 29. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. Verso 30. E agora, meu senhor, não posso voltar. É o que Judá está falando ali para José, né? Ele não sabe que é ele. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida do nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura o nosso pai em profunda tristeza. Verso 32. Meu senhor garantia a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. É aquela referência que a gente falou lá de Judá, né? De carregar a culpa, né? Aquela referência, aquela curiosidade relacionada é porque Jesus veio da tribo de Judá e Jesus carregou a nossa culpa, né? É apenas uma coincidência aparente ali na Bíblia. Verso 33. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Verso 34. Pois como poderia voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Quanta pressão,
psicológica, né? Esse pessoal, esses irmãos dele, né? Quanta pressão psicológica José provocou nos irmãos com toda essa situação. Mas isso comparado ao que José mesmo viveu durante o deserto dele, é até fichinha, né? É até fichinha. Eles praticamente quase que não sofreram nada. E José estava ali diante deles o tempo todo. Sabia que não iria fazer mal com eles em nenhum momento. A incógnita ali, o suspense residia no fato deles não saberem o que iria acontecer. Mas José não iria fazer nenhum mal para eles. Estava ali apenas pressionando, queria que Benjamim ficasse de uma certa maneira e estava testando os irmãos. Qual foi a resposta de José diante dessa situação toda? A gente vai ver agora no capítulo 45, tá? Depois que Judá conta toda a história e fala do risco e do perigo de voltar sem Benjamim, o risco que o pai poderia sofrer e tudo, e morrer por causa disso. José ali ouvindo toda essa história, já não aguentando mais, no verso 1 do capítulo 45, é-nos dito: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. Ufa! Meu Jesus! Que história, né? Que drama! Levou mais de um ano, creio, mais de um ano para isso acontecer. Eles tiveram que voltar lá para a casa deles, voltar de novo. Levou mais de um ano, possivelmente, para que eles pudessem ter essa oportunidade de José viesse se revelar de maneira definitiva para os irmãos. Verso 2 está escrito: José se emocionou e começou a chorar. E como não chorar, né? Diante de tudo que passou, como não chorar, como não se emocionar? Eu hoje quando eu estava meditando e refletindo nessas mensagens, eu quase me emocionava também. Me colocando ali no lugar de José, sentindo o que ele estava sentindo, sabe? Tudo, meu Deus do céu. Ai, chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Verso 3, José fala: sou eu José, meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e simplesmente perderam a fala. Não tem como emocionar, né? É difícil não emocionar. Imagina a cara deles, o alívio misturado com surpresa, com medo, com alegria, com vergonha, todos esses sentimentos misturados ao mesmo tempo. Porque ali estava alguém que estava exercendo autoridade, estava provendo, ajudando, abençoando a vida deles, ao mesmo tempo causando problema. Mas este alguém era José, aqueles que eles tinham prejudicado, e ele agora tinha poder e autoridade para poder fazer qualquer coisa que quisesse com eles. Imagina a mistura de sentimentos ali que estava passando no coração desses irmãos quando José se declarou diante deles. E aí, ao invés de alguma forma retribuir mal com mal mesmo ali, e exercer a autoridade que ele poderia sobre os irmãos e se vingar de alguma maneira, no verso 4, José pega e fala: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Aqui você vê a visão espiritual de José. Você vê o discernimento espiritual que ele teve. Conseguir ver a mão de Deus em meio aos eventos, sejam esses eventos bons ou ruins. Ele percebeu que não foi simplesmente os irmãos que quiseram
vendê-lo. Deus usou o mal, o aparente mal dirigido a José, para que o propósito de Deus viesse a ser cumprido. E José fosse mandado para onde Deus queria que ele estivesse. Porque Deus iria usá-lo no futuro. E José aqui tem um insight, percebe, compreende, né? Lá em Romanos 8, verso 28, fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá? Todas as coisas cooperam, todas as coisas boas e todas as coisas ruins. Tanto faz, aqui não está falando se é todas as coisas boas que cooperam ou todas as coisas ruins que cooperam, é todas as coisas cooperam. Porque quando você é chamado por Deus, quando Deus tem um propósito a ser realizado através de você, tá? Olha lá para Jonas, tentando fugir do propósito dele. Deus cria a situação para que você venha cumprir aquilo que ele tem determinado. Se você for um vaso escolhido daqueles diferenciados, como Jeremias foi, como Paulo foi escolhido, como José aqui foi escolhido, Deus tem algumas pessoas especificamente que Deus quer usar de maneira específica, em algum contexto específico. Deus escolhe, né, aquela pessoa e separa para um propósito. Essa aí não tem como fugir do destino dela. É só você olhar para Judas, né? Judas, infelizmente, ele foi separado como um vaso de perdição. Foi separado para aquilo que aconteceu com ele mesmo. A gente vê isso na Bíblia, tá? A gente vê isso na Bíblia. E José percebe aqui que ele foi separado por Deus para um propósito maior, o qual ele estava realizando naquele momento. Verso 6, a fome que assola a terra. Verso 6, a fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Aqui estava José alertando os irmãos. E através desses 2 anos dá para a gente ter noção de quantos anos José tinha neste momento, tá? Com 17 anos ele foi vendido como escravo. Aos 30 anos, diante de Faraó, ele foi separado para ser governador do Egito. Então, havia se passado 13 anos que ele estava no Egito. Com 30 anos, ele é alçado a governador do Egito. Ele revela ali que haverá 7 anos de abundância e depois mais 7 anos de fome. Então, com 30 anos, ele é assunto ali a governador. Passam-se 7 anos ele administrando toda a abundância de alimento que foi produzido e separando 1/5, e mais 2 anos agora de fome. Então, com 30 anos, mais 7 anos, mais 2 anos, José tinha 39 anos de idade quando os irmãos apareceram. Neste momento, quando ele se revela aos irmãos, José tinha 39 anos de idade. Estava lá no Egito há 22 anos. É exatos 22 anos ele estava no Egito, tá? É só uma curiosidade aqui, porque a Bíblia dá esses anos, esses tempos, e você pode assim ter noção de quanto tempo passou, tá? Para compreender melhor o contexto, a idade e tudo mais ali, tá? E se encontrar melhor. Então é por isso que eu estou trazendo aqui essa curiosidade, essa peculiaridade. José tinha 39 anos quando se revelou para os irmãos. Verso 7, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Então, em tudo há um propósito, principalmente na vida de um servo de Deus, tá? Se você é um servo de Deus e você não plantou vento para colher tempestade e de repente do nada o mundo cai sobre sua cabeça, descanse no Senhor, confie no Senhor, dependa no Senhor. Espere para ver o que o Senhor vai fazer. Existe algum propósito nessa situação toda. Nada disso está acontecendo à toa, tá? Há propósito. Olha para a vida de Jó e perceba.
Mesmo quando a gente não entende nada, existe um propósito por detrás ali das aflições que os servos de Deus passam. Quando eles estão vivendo de maneira íntegra, fiel, não plantaram nada para colher, tá? Deus permite e tem propósito nas aflições. Geralmente a mais comum, o propósito mais comum para todo servo que vive e passa por aflições é o aperfeiçoamento, é o crescimento espiritual, tá? Mas aqui a gente percebe outro propósito. Deus iria usar José para salvar a própria família. E com isso, né, a nação de Israel foi salva aí através da providência de Deus. A mesma justificativa cai bem para a situação de Esther, né, da rainha Esther, ter se casado ali com um ímpio, né, em julgo desigual. Era proibido, mas aparentemente tudo ali aconteceu para que o povo de Deus pudesse se defender diante das leis que foram impostas ali para matar todos os israelitas. Então, se ela não intercedesse diante do rei e promulgasse outra lei para que eles pudessem se defender do ataque, a nação de Israel teria sido dizimada. Então você vê situações onde Deus permite, né, contextos para poder usar a pessoa para algum tipo de livramento, algum tipo de bênção específica, tá? Então vamos ver aqui. Verso 8. Portanto foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Ele aqui, né, coloca em Deus o contexto de ter sido vendido como escravo e tira todo o peso, toda a responsabilidade dos irmãos, e assim fica até mais fácil exercer a misericórdia e perdoar, tá? E até mesmo eles se sentirem perdoados aí. Verso 9. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí. Deus abençoe suas vidas. Estamos lendo a Bíblia e estamos agora, nesse exato momento, no capítulo 45. Geralmente a gente lê a Bíblia, geralmente 2 capítulos por dia, de domingo a quinta-feira. Você que está passando por aí agora, tá? Já são 19 lives desde o dia 1º e nós vamos continuar lendo a Bíblia, meditando e refletindo nela até terminar essa Bíblia. Creio que em 2 anos aí, estourando 1 ano e meio, dá pra gente poder terminar a Bíblia toda, tá? E atualmente estamos no capítulo 45 aí de Gênesis. Amém? Então, verso 9. Agora voltem depressa para o meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora. Verso 10. O Senhor poderá viver na região de Gósen. Região de Gósen. Já decorem esse nomezinho, Gósen. Já segura aí, prende aí esse nome, porque ele vai ser lembrado lá na frente. Quem é que sabe o que é Gósen? Coloca aí para mim. Que terra é essa? Que região é essa? Região de Gósen. Seja bem-vinda, esposa. Tá saindo aí ou não? Da casa do sogrão aí. Vai demorar a chegar? Coloca a resposta aí. Gósen é a região onde Israel reside e mora no Egito quando Moisés vai lá libertar Israel, tá? Do jugo de Faraó, da escravidão. Eles vivem nesse local chamado Gósen. E é para aí que José está falando que vai fazer com que o pai e os irmãos, com seus sobrinhos, residam, tá? Já o início da comunidade de Israel sendo instalada na região
anos depois a gente sabe o que vai acontecer, né? Isso está lá no livro de Êxodo, estou aqui adiantando. Vamos aguardar para poder ler e refletir e falar sobre isso lá. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Que aqui é a primeira vez que é mencionada a região onde Israel mora lá no Egito. Tá? Porque foi neste momento que foi separada essa terra para receber a família de Israel. E a família proliferou ali e se tornou a nação de Israel escravizada lá no Egito, tá bom? Mãe, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Tá acordada até agora? 10 horas. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Então ali, né, eles já estavam ali na posição de Tomé, né? Tomé que não acreditou que Jesus apareceu ressurreto e queria tocar, queria ver. Estava ali José diante deles. Toquem em mim, olhem para mim, vocês estão me vendo, não precisam ter dúvidas, não precisam duvidar. Contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito, descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou o irmão mais novo, Benjamim. Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Verso 15. Possivelmente nesse conversar à vontade veio o desabafo, veio o pedido de perdão, veio ali todo o quebrantamento, toda a reconciliação. Aconteceu nesse momento aí do verso 15 entre José e os irmãos. Verso 16. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito. Percebe-se que José era bem quisto, bem-vindo, bem quisto ali no meio, né? Principalmente porque Deus usava ele de forma sobrenatural e tudo que ele fazia prosperava. E todo mundo se alegrou quando souberam disso. O faraó disse a José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã, tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão do que essa terra produz de melhor. Verso 19. E Faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. E ali ofereceu até mesmo ali carruagens que eles pudessem retornar, levando para fazer a viagem de volta de Canaã para o Egito o mais confortável possível. Verso 20. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Havia aqui a manifestação, creio, de gratidão de Faraó por todos os trabalhos prestados de José neste período que ele esteve ali de 9 anos à frente ali do governo de todo o país, tá? A gente percebe aqui que Deus supre muito mais além daquilo que nos é pedido. Está lá em Efésios capítulo 3, verso 20, verso 21, quando fala: toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja dada a glória, né, em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, né? E é o que aconteceu aqui. Deus supriu, Deus exerceu misericórdia para com José, não permitindo que ele morresse durante todo esse tempo. No tempo certo, determinado por Deus, Deus ergueu José, tirou ele do cárcere, lá do lamaçal, lá do, né, onde ele estava ali, jogado, e o elevou, o exaltou de sobremaneira, colocando acima de quase que praticamente todo mundo na face da terra ali, conhecida na região, naquela região onde vivia. Só tinha Faraó acima de José. E usou José com a sabedoria que deu para ele, para poder acumular todo o mantimento, para manter todo aquele povo ali vivo durante a fome, tá?
E aí, no tempo certo, Deus trouxe os irmãos, promoveu a reconciliação e agora estava trazendo toda a família para onde José estava. Nem nos maiores e melhores sonhos de José isso seria possível. Ele nem pensou em retornar para a casa dele, em fazer uma visita aos pais depois que foi liberto, né? Eu acho que ele nem teve tempo para isso, de certa maneira. Ou talvez ele não tinha liberdade para fazê-lo, né? Porque ele estava ali sob a tutela de Faraó, talvez ele não pudesse fazê-lo também. Mas Deus trouxe todo mundo para ele novamente, né? Somente Deus consegue dar esse tipo de resposta extraordinária que foge à nossa imaginação. Verso 21. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens conforme Faraó havia ordenado e lhes deu mantimentos para a viagem de ida e a viagem de volta. Então eles levou comida para ir e voltar. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. Bajulando aí o irmão mais novo, né? Faz parte. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Tá aí. A viagem de ida e de retorno para cá. Verso 24. Depois José se despediu de seus irmãos e enquanto partiam disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Não fica jogando um na cara do outro, ou tentando reclamar, murmurar e tudo, por causa do que aconteceu no passado. Porque se ele não tivesse sido vendido como escravo, nada do que está acontecendo aqui poderia acontecer. Então foi providência de Deus, foi propósito de Deus, foi vontade de Deus. Deus usou os irmãos, por mais que eles intentassem fazer o mal, Deus estava ali conduzindo as coisas para o que aconteceu agora. Para a preservação da vida, tanto da família quanto daqueles que estavam ali na região. Tá? Deus usou ali toda a situação e levou José para o Egito da forma como aconteceu, porque Deus queria o elevar a governador no tempo certo. Então ele estava assim, não briguem por causa da situação, porque isso foi vontade de Deus. Tá? Verso 25. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai, Jacó, na terra de Canaã. 26. Chegando lá, disseram: José ainda está vivo. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia nem acreditar que aquele homem que tinha pedido que Benjamim viesse, porque se Benjamim não viesse, ele não iria receber o pessoal. Começou a cair a ficha de tudo. Por que é que ele queria Benjamim? Porque era o irmão mais novo dele, ele queria ver o irmão. Tá? Mas inicialmente Jacó ficou chocado, porque se passaram 22 anos pensando que o filho estava morto e hoje ele era o governador. É o homem que um dos homens que tinha maior autoridade na região toda era o filho dele. Possivelmente Jacó se lembrou dos sonhos. Porque lá no capítulo 37 faz menção que Jacó guardou aqueles sonhos no coração. Possivelmente nesse momento ele se recordou dos sonhos, onde toda a família teria que se prostrar ali no sonho a José, né? Verso 27. Quando porém repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Voltou a viver, né? Praticamente voltou à vida. Estava morrendo. Voltou à vida. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra. E aí a gente termina aí o capítulo 45 no seu verso 28 aí. Que história, né? Que reviravolta. Não devemos perder a esperança, amados, mas permanecer vivendo no centro da vontade de Deus. Foi isso o que José fez. Desde quando foi vendido como escravo, ele nunca murmurou,
nunca se revoltou contra Deus, mas continuou fiel, temente, dando exemplo e dando testemunho, descansando em Deus e fazendo o melhor que ele podia fazer em todo local que Deus o colocava. E Deus dava graça. Deus deu graça na casa de Potifar, Deus deu graça no cárcere, e Deus deu graça diante de Faraó. E Deus foi com José durante todo este período, mas José foi submisso e obediente a Deus durante todo o processo. Você não vê ele se revoltando, murmurando, reclamando, maldizendo Deus. Você não vê isso acontecer em momento nenhum. Ele permaneceu fiel a Deus, independente do contexto. A gente lembra daquela carta de Abacuque, né? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que tudo se perca, todos os animais morram, todas as vegetações, eu louvarei o Senhor na tristeza e na dor, tá? A gente vê lá esse contexto. Essa é a linha de raciocínio que devemos ter. Muitos mártires morreram, não tiveram livramento, morreram louvando a Deus, cantando hinos enquanto eram destroçados aí por animais ferozes, enquanto eram queimados em fogueiras, cantavam hinos de louvor a Deus, tá? Então, a gente tem que olhar para a vida de José, para o testemunho de José, por tudo isso que José passou e buscar imitar, buscar colocar em prática isso. A história de José me ajudou muito e foi uma das primeiras histórias que eu li em um livro, né? Um livro explicando e falando a respeito de José. No início do meu deserto, no início da minha caminhada com Deus, quando Deus estava quebrando meu coração, quando eu estava naquele processo de encontrar a Deus, quando Deus me jogou no deserto, foi a história de José, uma das histórias que me ajudou bastante a ter como exemplo, a avaliar e ver qual era a postura que eu deveria ter mediante a situação que eu estava vivendo lá no deserto, tá? Pouquíssimas pessoas aqui ouviram meu testemunho, né? Eu acho que aqui só tem a Andréia, minha esposa, minha mãe que passou aí, que vivenciou todo o deserto comigo. Mas o meu testemunho está lá na jornada ao santuário, tá? Para quem quiser ouvir, são 3 horas de testemunho, lá onde eu conto como Deus me libertou do ateísmo. Né? Se revelou para mim, me libertou. Entra lá na jornada, mesmo que você não for ficar... Você tem 7 dias para entrar, assistir todas as aulas que você conseguir assistir em 7 dias. E se não quiser, depois de ouvir meu testemunho e tudo mais, não quiser continuar dentro da jornada, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta e continuar a sua vida. Mas eu duvido que você peça se você ouvir o testemunho, tá? Porque eu creio que Deus vai tocar em seu coração para que possa me abençoar. É o que geralmente ele faz com todo aquele que ouve o testemunho, geralmente. Então vai lá, assista, né? Se permita assistir, você não vai gastar nada praticamente. Se você pedir seu dinheiro de volta, você não vai gastar nada, você tem 7 dias de garantia. Entra lá, ouve o testemunho, assiste as aulas e depois você pensa se quer ser um canal de bênção na minha vida ou não. Se você quer ser um instrumento de Deus para me abençoar ou não, tá? Mas dá para você ouvir meu testemunho 0800. Você não é obrigado a ficar. Você pode pedir seu dinheiro de volta. Lá é só apertar um botão. O Hotmart te devolve o dinheiro. Eu nem vejo. O Hotmart só passa o dinheiro para mim depois de 7 dias de garantia, tá? Que é o tempo que você tem. Só que eu nunca vi ninguém pedindo de volta, sabe? Ninguém. Mas tá lá aberto. Acho que só foi André que ouviu. Mas me ajudou demais o testemunho de José, sabe? Quando eu li a história dele, quando eu estudei a história dele, eu vi o que eu deveria fazer. O que eu deveria fazer. Eu vi na vida de José e coloquei em prática e Deus me honrou. Deus me honrou porque Deus honra qualquer um que se coloque de maneira submissa à soberania e à vontade dele. Qualquer um que queira viver o propósito dele, Deus honra, tá? Deus dá graça a todos aqueles que se submetem realmente a viver de acordo com a vontade dele. Deus honra, tá? Eu sou prova viva disso. Coloquei em prática o que estava aqui na vida de José. Foi o que eu fiz. Busquei ser fiel, como ainda busco ser fiel até nos dias de hoje.
Aprendi durante o deserto a ser fiel e tudo que eu vivo hoje, vivo porque aprendi no deserto. Igual, creio aí, José também teve as suas experiências e aprendeu no deserto, viu? Até as coisas mais péssimas, né? Até as coisas péssimas aos nossos olhos podem ser o agir de Deus a fim de nos abençoar ou nos usar para abençoar outros, tá? Então, às vezes você fica doente, você vai parar no hospital e às vezes tem uma pessoa lá dentro da sala onde você está esperando atendimento que precisava de uma palavra. E é você que vai ser o instrumento que Deus vai usar para abençoar aquela pessoa que está lá no hospital. Então, às vezes, até coisas ruins acontecem com o servo de Deus, porque Deus tem um propósito através daquilo. Te levar para algum lugar onde você vai ser usado. Tá? Então, não despreze. Você que é fiel, você que caminha retamente, que busca viver no centro da vontade de Deus. Não despreze as tempestades, os desertos. Eles estão vindo para ter amadurecimento ou porque Deus tem algum outro propósito. Olhe para a vida de José, perceba os desertos que ele passou e você vai ver que Deus, em cada local que ele foi, ele tinha um propósito a ser realizado nesses locais. Até Deus colocá-lo no seu propósito final, tá? Que era ser governador do Egito, viu? Não despreze os desertos aí, as tempestades que Deus deixa vocês passarem e viverem. Sidilene falou, essa graça que precisamos, porque não é fácil você sofrer por acusações mentirosas. Realmente não é fácil, viu? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Justamente, isso aí. E admirar porque ele era jovem quando passou ele tinha 17 anos. 17 anos. André fala, testemunho tremendo, senti turbilhões de emoção. Não tem como não sentir, né? Igual você sentiu na vida, lendo aí José. Quem escuta meu testemunho sente coisas semelhantes aí. A André falou, também duvido. A sua história também é um exemplo de fidelidade ao Senhor. Que deserto? Também é desertos. Deus permite algumas poucas pessoas a passarem por desertos um pouco mais complicados. Mas amém. Amém, gente? 10h22, vamos estar terminando a nossa live agora. Amanhã nós voltaremos e vamos ler mais dois capítulos, o capítulo 46 e o capítulo 47, tá? A gente já está chegando ao fim de Gênesis. Está terminando o mês, a gente está chegando ao fim de Gênesis, tá? Então, leiam o capítulo 46 e 47 e amanhã a gente está aqui, a gente se reúne aqui para poder meditar e refletir nele também, viu? Opa, amém, obrigado, Andréa. Eu já ia orar e eu sempre esqueço de colocar o momento de oração. Como os locutores aí de rádio fazem. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, tá? Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento, viemos lhe render graças ao Senhor por mais uma leitura da Tua Palavra. Obrigado pelos ensinamentos, as aplicações que o Senhor nos trouxe nesses dias de live, avaliando e estudando a vida de José, todo o testemunho fiel que ele teve, a submissão, a obediência, a dependência, a falta de reclamação. A gente não vê ele murmurando durante todo esse período, não há registro disso na palavra. Obrigado, Senhor, por deixar esse exemplo aí na Bíblia, para que possamos nos espelhar e em momentos de dificuldade possamos ter a mesma atitude de José. Venhamos nos submeter, venhamos descansar na sua soberania, na sua vontade, na sua provisão, no ato de manifestar a justiça no seu devido tempo, de acordo com o seu propósito. Que o Senhor venha nos guiar, nos ensinar, Senhor, a viver de maneira submissa como José viveu. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos que estiveram aqui presentes, pela vida daqueles que vão assistir ainda a live, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles. Oro por aqueles que o Senhor quer que venham participar deste momento de leitura, meditação e reflexão, que venham estar conosco durante toda a leitura da Bíblia. Traga, Senhor, para estar conosco, para que possam participar, para que possamos crescer juntos. Obrigado por tudo. Ser conosco, nos abençoando, no restante dessa noite, nos dando uma noite tranquila e nos capacitando a ser bênção onde quer que o Senhor nos coloque no dia de amanhã. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Gente, não se esqueçam de orar aí, ó, pelos... Ana, eu não vi, Sidilene, perdoe, viu?
Sidlene colocou aí depois que eu fechei os olhos. Sidlene colocou Ana Luísa Emanuel, por meus filhos Christian e César Luiz, tá? Apresentem aí os netos e os filhos de Sidlene em oração antes de dormir, ok? Deus sabe, viu, Sidlene? Aí chorou, intercedeu, a gente vai lembrar. Deus abençoe Andréa, Deus abençoe Sidlene, Deus abençoe Daniel, que chegou aí pro final. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aí comigo desde o início. Nos vemos aqui amanhã, tá? Amanhã é quinta-feira, é a última live da semana, tá? Amanhã é a última live da semana. Nos vemos amanhã, ok? Capítulos 46 e 47, tá bom? 46 e 47. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e tenham uma excelente noite de sono, de descanso. Fui, um grande abraço, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau.